E aí, pessoal, meus alunos dos primeiros anos, estou de volta aqui para uma aula gravada para vocês. E agora a proposta de quarto bimestre é a gente dar uma mudadinha no esquema de aula. Ao invés de ficar passando uma aula, uma atividade, uma aula, uma atividade, então vai ser uma aula para quê? Para que a gente faça uma explicação da atividade. Na outra semana eu vou estar passando uma atividade para vocês. Assim, o conteúdo ele fica menos maçante, vai dar tempo para vocês confeccionarem a atividade, não vai ficar muito burocrático, toda semana uma atividade, vai dar para vocês dividirem também com o conteúdo dos outros professores. Assim, espero que não fique maçante e fique prático também para vocês realizarem as atividades, tá? Agora, no quarto bimestre, vocês aí dos primeiros anos, a gente vai falar sobre a arte da cultura grega. Mas você fala assim, nossa, professor, mas como assim a arte da cultura grega? Não estou entendendo. Você tinha falado que você ia falar sobre essa influência dessas três culturas que gerou a nossa cultura brasileira. No primeiro bimestre, nós falamos dos indígenas. No segundo e no terceiro bimestre, foi sobre a cultura africana. Por que os gregos? Ah, muito bem, alunos. Muito importante essas perguntas de vocês. Por que agora a cultura grega? Porque a gente fala da cultura europeia, né? E os portugueses vieram de qual cultura? Da cultura europeia, tá? Então, lá no livro de vocês, na página 84 e 85, tá aqui, a cultura da Grécia Antiga. Por isso que eu pedi para vocês a capa de quarto bimestre, inspiradas nesses deuses mitológicos da cultura grega. É claro que, se a gente for refletir e estudar um pouquinho da nossa história brasileira, a gente vai ver que os portugueses vieram para cá e não vieram ensinar a cultura dos deuses gregos, né? Eles tentaram colonizar o Brasil aqui com as missões eruditas, com o catolicismo. Ah, claro, os alunos. Nossa, vocês são muito inteligentes esse quarto bimestre, com muitas perguntas pertinentes ao assunto. Isso mesmo, né? Com o tempo, Portugal também colocou como religião do país a cultura católica. Mas durante muito tempo ela também foi influenciada pela cultura grega. Tá? E aí, diferentemente do catolicismo, a cultura grega ela tem uma outra forma de cultuar os seus deuses, né? Diferentemente de nós, a grande maioria que acredita no cristianismo, acredita em um Deus só. Na mitologia grega, eles acreditavam em vários deuses, né? Na deusa do amor, da força, da guerra, da morte, da orgia. Então existiam deuses para diversos segmentos. Aí tinha deuses, existiam os semideuses. Quem eram os semideuses? Eram os filhos de um deus com um terreno, né? Existiam outras figuras mitológicas como centauro, minotauro. O que é um centauro? O que é um minotauro? Centauro é aquela figura mitológica que é metade homem, metade cavalo. Minotauro tem a ver com touro, é aquela corpo de homem e cabeça de touro. E dentro de todas essas histórias existiam várias lendas, né? Onde era encontrado o minotauro? O minotauro dentro do labirinto. Que labirinto era esse? Que história era essa que existia e cercava toda a estrutura grega, não é mesmo? Aí, no primeiro capítulo aqui desse estudo, vem-se essa seguinte pergunta, né? Por que estudar a cultura grega? E aqui vai falar das três graças, né? E como essas três graças elas foram apresentadas ao longo da história. Deixa eu ficar aqui melhor para vocês perceberem, né? Como essas três graças elas foram apresentadas desde a mitologia grega e com o passar do tempo como ela foi sendo transformada e ressignificada. Como assim ressignificada, professor? A gente tem a figura original, que é essa daqui, ó. Tá vendo? São as três graças da mitologia grega original. Não da mitologia grega, né? Da cultura grega. Aí você fala assim, nossa, professor, mas o que acontece com esses artistas gregos? Olha aqui, ó.
que eles faziam todas as esculturas sem cabeça. Não, não é uma questão disso, não é que eles construíam essas esculturas sem cabeça, né? Existiam várias guerras, né? Grécia, ela foi conquistada por quem? Por Roma. Roma conquistou Grécia e conquistou por meio de guerra. Não foi guerra de paz e amor, foi uma guerra mesmo, destruindo, matando o exército. E quando aconteceu isso na Grécia, o exército ele destruiu a arquitetura e a escultura e as construções artísticas gregas, né? Isso que é a aula para a gente explicar há mais de 50 minutos, tá? Estou fazendo um compactozão do conteúdo que em breve, espero que no ano que vem eu faça um super geral de conteúdos do primeiro ano para vocês. E o que acontece? Quando os romanos invadiram a Grécia, eles destruíram. Então, muitas dessas esculturas que a gente vê que está sem cabeça é porque elas foram destruídas pelos romanos, tá? E aí depois existem aqui as diversas releituras desta obra, né? Então aqui a gente tem a versão original, a gente vai ter aqui uma outra versão um pouco mais recente, em que elas estão mais próximas, mais abraçadas. Aí tem aqui as dançarinas do balé no cinema da década de 50, mais ou menos, fazendo essa releitura das três graças gregas. A gente tem aqui 3 esculturas também, da Nick de Santos, né? Elas são feitas em poliéster, aí já foge do padrão estético do belo que tem nessas outras duas. A gente tem aqui o Rapper também, 1977, né? Então o Rapper pousando com a mesma estrutura dessas três graças. O que será que esses artistas eles querem dizer do que são suas três graças? Aí existe essa construção de reflexão sobre o que são as três graças, para que servem, né? O que os gregos pensaram à época do que eram essas graças. Será que essas graças são apenas um padrão estético de beleza, ou um padrão de reflexão, ou será que é sobre uma questão de ter algo? O que seriam essas três graças, né? Vale aí a reflexão. E a gente tem muito, né? A cultura grega, ela é muito vasta, né? Geralmente no teatro, a gente comenta que depois dos gregos não se inventaram mais nada no teatro, né? E foi isso para muita coisa, né? Filosofia surgiu lá, ciência, muitos estudos surgiram dos gregos, né? Então ele é o berço da cultura. Então é interessante a gente pensar e refletir sobre isso, sobre essa estrutura de construção social. Como os gregos construíram uma sociedade, as suas polis, né? Isso é estudo para frente, a gente junta com história, junta com filosofia, junta com sociologia. Seria uma aula muito ampla e rica que nós iríamos fazer se estivéssemos na escola. Então são projetos que a gente vai poder aí refletir. Então hoje é mais mesmo para vocês terem uma noção por que desse estudo dos gregos na nossa aula de artes, né? Qual a influência deles, sim, porque eles influenciaram também a cultura dos portugueses que vieram para cá, certo? E na próxima aula vocês aí terão uma atividade sobre essa primeira questão aqui das três graças. Não é desgraça, e sim as três graças. O que são essas graças? Se vocês quiserem já começar a pesquisar aí pela internet, qual a simbologia, qual o significado delas. Tudo bem, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam com saúde, com vitalidade e com a esperança de que nos veremos em breve. Esse em breve está durando, né, gente? Desde março, né? Mas, paciência, tenhamos calma. Este ano é um ano que já está acabando, mas esperamos que quando nos vermos tenhamos coisas boas para falar e que as coisas tristes que tenham acontecido neste momento ajude-nos a superar e a nos tornarmos mais fortes ainda. Tudo bem, pessoal? Até nossa próxima aula aí.